Olá pessoal, então retornando aqui ao nosso curso Oracle Certified Associate, capítulo 2, nós veremos a parte de operadores e declarações, comandos, ok? Vamos mudar aqui, pronto. Então o que a gente vai ver hoje nesse capítulo? Os operadores Java, as construções, as estruturas de decisão, né? O uso dos operadores, os parênteses para a gente alterar a precedência dos operadores, comandos if, else, construtores ternários, comandos ternários, o comando switch, ok? E a parte de loops também, né? While, do while, for each. Como é que a gente a comparação entre os loops, entre os tipos de loop, e por fim a gente vai ver continue e break, que faz parte também desse contexto de construções de loops. Ok, então os operadores Java nós podemos classificar em três tipos. Nós temos operadores unários, que só tem um operando, operadores binários com 2 operandos e operadores ternários com 3. Né? Ok, a ordem de avaliação das operações ela é regida por regras de precedência e associatividade. Tá? Então, existe uma tabelinha que vai definir quais são os operadores que têm maior precedência, os que vêm primeiro. Por exemplo, esse operador aqui, unário, né, menos menos, ele está no topo da lista de precedência, ou seja, ele é avaliado antes de qualquer outra coisa. Certo? O operador de multiplicação, ele está acima do operador de adição. Ok? Então ele é avaliado primeiro. Então nesse nosso exemplo aqui a gente tem y recebe 4. Qual é o primeiro cara que vai ser avaliado? Menos menos y. Quando o menos menos vem antes, significa que primeiro eu faço o decremento, ou seja, primeiro o y vai virar 3, depois é que eu parto para a próxima operação, que no caso aqui é a multiplicação. Então, se fosse y menos menos, o menos menos viesse aqui depois, primeiro a gente faria a multiplicação e depois decrementava o y. Certo? Então, aqui no caso o y vai virar 3, eu vou multiplicar por 2, vai virar 6, vou somar com 3, ele vai imprimir 9 aqui no final. Ok, as categorias de operadores. Então, a gente tem operadores que a gente chama de separadores, a gente vai ver que caras são esses. Operadores unários, operadores de aritmética binária, né? Esses aqui não caem na prova de certificação, os operadores do tipo shift, né? Fazer shift de bits. Operadores relacionais, de igualdade, os operadores lógicos, condicionais, bit a bit, né? A gente vai ver também cada um deles. E os operadores de atribuição. Beleza, então, operadores do tipo separadores, o que é que ele chama de operadores do tipo separador? São aqueles que aparecem na forma de uma expressão. Por exemplo, quando você vai acessar um array, o índice de um array, você tem um array A, você quer acessar A, índice 0. Então, você vai usar esse operador aqui de abre e fecha colchetes, né? Para acessar o índice 0, o índice 1, etc. Quando você quer acessar um membro de um objeto, por exemplo, você tem um objeto string, você quer acessar o método length, né? Que é um membro da classe string. Você usa o operador ponto. Então, vou usar string s, digamos que o nome da referência seja s.length, certo? E quando eu quero invocar um método, eu uso abre e fecha parênteses após o nome do método. Então, eles chamam isso de operador do tipo separador. Exemplo de operadores unários, né? Então, só vão necessitar de apenas um operando. Só vão receber um operando. E são os que têm maior precedência. Então, por exemplo, mais vai setar um valor positivo para um número. Expression menos mais, ele vai incrementar, ou expression menos menos, vai decrementar, após a avaliação da expressão. Se for mais antes, ou menos antes, ele vai incrementar ou decrementar antes de avaliar o restante da expressão. E aqui você tem um menos, que é a negação, né? Tem um x, ele recebe menos x, é como se eu estivesse multiplicando o x por menos 1. Então, alterando o sinal para negativo do x. E aqui é o operador lógico de negação.
Então, se eu tenho uma variável booleana e o valor dela é true, se eu boto exclamação e essa variável ela vai virar false. Se ela for false, eu botar exclamação e a variável, ela vai virar true. Tranquilo. Então, alguns exemplos aqui e algumas coisas que podem causar confusão e erros, né? Por exemplo, int x recebe menos 5. Então, usando o operador menos, aqui unário, o x se torna 5. Como se eu estivesse multiplicando o x por menos 1. Menos 1 vezes menos 5, 5. Atenção, esse operador de exclamação ele só pode ser usado para variáveis do tipo booleana. Então, se eu tentar fazer uma exclamação x, o x é um inteiro, ele vai dar um erro, né? Bad operand type int, certo? Para o operador unário exclamação, ou seja, ele espera um booleano. Nesse caso aqui, vai dar certo, né? B recebe not true, ou seja, recebe false. Da mesma forma, se eu usar o menos para um booleano, vai dar bad operand type boolean for unary operator, certo? Então, ele está esperando aqui um inteiro, né, um número, e eu estou passando o booleano. Ok. Aí um pouco sobre a precedência dos operadores, né? A gente tem essa avaliação aqui, essa expressão para a gente avaliar, né? O x inicialmente recebe o valor de 3, e a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar da esquerda para a direita, observando sempre a precedência. Por exemplo, o mais ele tem precedência sobre a multiplicação. Então, primeiro eu vou incrementar o x. Como ele vem antes, eu vou incrementar primeiro. Depois eu multiplico. Então, o x que era 3 vai se tornar 4 aqui. Multiplicado por 5, esse pedaço da expressão vai virar 20. Beleza. Depois eu tenho a divisão. A divisão e a multiplicação eles têm a mesma precedência. Então, o que vier primeiro eu faço. Por isso eu fiz primeiro a multiplicação. Certo? Beleza. Então, eu vou dividir por x menos menos. O que significa isso? Primeiro eu divido, depois eu decremento o x, porque o menos menos veio depois. Então vamos lá, lembrando, o x está com o valor 4, não é isso? Beleza, aqui deu 20. Então 20 dividido por 4 vai dar 5. Então o valor desse resultado aqui todinho é 5. Mas após eu chegar nesse valor de 5, eu decremento o x. Então o x passa a ser 3. Beleza? Beleza, então o x é 3 e essa expressão até esse momento aqui é 5. 5 mais menos menos x. Então, o x era 3, com menos menos x vai virar 2. Então, 2 mais essa expressão 5 aqui vai dar 7. Então, no final das contas, o x virou 2 e o y 7. Ok? Tranquilo, né? Bom, o operador mais, no Java, ele tem duas funções, né? Eu posso utilizar para adicionar dois números, mas também posso utilizar para concatenar strings. E posso combinar isso aqui. Não tem problema. Ou seja, se eu pegar um número e somar com outro número, ele vai resultar num número inteiro, né? Então, 15 mais 25 vai dar 40. Então, o x vai ter o valor 40. Beleza. Y, aí eu pego 15 mais 25, o que vai acontecer aqui? Ele vai converter automaticamente o 15 para string e vai fazer a concatenação. Então, vai ficar uma string 15 e 25. Certo? E aí atribuo o valor 15 e 25 para y. Quando eu fizer aqui no final o x, que é 40, com 15 e 25, vai ficar a string resultante 40, 15 e 25. Ou seja, sempre ele vai converter o número para string. Operadores de aritmética binária, né? Então vamos lá, agora o binário. Dois operandos, adição, subtração, multiplicação, divisão e o módulo. O que é o módulo? É o resto da divisão de dois números. Por exemplo, se eu faço 10 módulo 3, vai dar 1. Por quê? Porque 10 dividido por 3 dá 3 e vai restar 1. Esse resto é o valor que o módulo calcula. Então 10 mod 3, 1. 10 mod 2, 0. Porque 10 dividido por 2 dá 5 e o resto vai dar 0. Ok? Então, a multiplicação, a divisão e o módulo ele tem uma precedência maior que a adição e a subtração. Certo? Então, primeiro vem multiplicação, divisão e módulo, depois eu faço adição e subtração. Aqui ele está só explicando o que eu já falei, né? O módulo retorna o resto da divisão de dois números. Então, por exemplo,
esse cálculo aqui, o que vai acontecer? Primeiro ele vai multiplicar 2 por 5, tem maior precedência, vai dar 10. Aí ele espera essa soma aqui, porque tem uma multiplicação aqui. Ó. Então ele multiplica 3 por 4, dá 12. Aí depois ele soma 10 mais 12, 22. Subtraindo 8, 14. O x fica 14. Ok. Continuando aqui, a parte de operadores aritméticos, binários. O char você pode utilizar também para também esses operadores com o tipo char, né? Com o tipo primitivo char. Então, por exemplo, eu criei um char aqui que tem o caractere A. Quando eu mando imprimir, beleza, ele vai imprimir o caractere A. Se eu fizer o cast para inteiro, o que vai acontecer? Ele vai trazer o A no código da tabela ASCII, que é 97. Certo? Na tabela ASCII convertido 97. Se eu faço o A mais 1, ele não dá erro de compilação. Ele pega o código e ele automaticamente faz o cache para inteiro e soma e dá 98. Agora um detalhe, se eu usar o operador mais, ele faz o cast automaticamente para char, certo? Ele não converte para inteiro, ele vai passar para o próximo caractere após o A, que é, no caso, B. Do mesmo jeito, se eu fizer A mais igual a 1, então ele automaticamente o Java faz o cache para caractere, né, e vai pegar o próximo. Aqui no caso, como ele já era B, quando eu fiz A mais igual a 1, ele vai para o C. Certo? Então incrementa 1, passando para o próximo caractere. Ele era A, virou B, depois somou mais 1, virou C. Agora um detalhe, eu não posso usar esse operador, né, de incremento em booleanos, tá? Porque o booleano não é do tipo inteiro. O char, você pode ver que ele internamente ele é um inteiro no Java, mas o booleano não. Ok? Beleza. Então, aritmética binária de strings. Então, se eu faço string S A, string T recebe B, se eu faço T, S mais T, vai ser AB, a concatenação dessas strings. Certo? Da mesma forma, se eu pego S e faço o operador de incremento, né? Esse operador de incremento mais igual aqui com um caractere, ele vai também concatenar e colocar o B no final. O que eu não posso fazer é o menos igual. O menos igual vai dar erro de compilação. Não é permitido. Somente o mais igual. Ok? Beleza? Bom, o uso dos parênteses vai mudar a precedência, ou seja, vai forçar que aquilo que está entre parênteses seja avaliado primeiro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que vai acontecer? 7 dividido por 7 vai ser a primeira coisa a ser avaliada, e não 4 vezes 14. A divisão e a multiplicação têm a mesma precedência. Então, como eu vou da esquerda para a direita, se não tivesse os parênteses, primeiro eu faria essa avaliação aqui, para depois fazer o 7 dividido por 7. É isso? Mas como eu coloquei os parênteses, então primeiro eu vou dividir 7 por 7, vai dar 1. Aí depois eu vou multiplicar o 4 por 14, certo? Que vai dar 56, né? 56, aí eu vou somar mais 1, 57, mais 3, 60, menos 8, 52. Agora veja só, se eu mudar a posição dos parênteses, eu trouxe agora para o início da expressão, 3 mais 4. Então o que vai acontecer? Primeiro ele vai somar 3 mais 4, 7. Depois ele faz vezes 14, vai dar 70 com 28, 98. 98 mais 1, 99, menos 8, 91. Bom, promoção numérica, o que é isso, né? Bom, sempre que você tiver uma expressão valores de diferentes tipos, o Java vai promover para o tipo maior. Por exemplo, se eu tenho um byte somado com um int, ele vai promover para int, certo? Tudo é promovido para int, e aí o resultado vai ser inteiro. Tá? Ou seja, byte, short e char são sempre promovidos para inteiro, quando são usados em operações numéricas. Certo? Então, por exemplo, se eu somar 2 bytes, eu preciso atribuir a uma variável do tipo int, porque são sempre promovidos para inteiro. Ok? Beleza. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O tipo de dado tem que corresponder à promoção que eles receberam. Se eu somo 2 caracteres, eu vou ter que botar um inteiro para receber essa soma.
Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho um short 10, um int 3, né? Quando eu faço a divisão, o resultado é um inteiro. Ok? Mesmo que fosse 2 shorts, então o resultado seria um inteiro. Então, short, float, double. O que é que vai acontecer? O resultado aqui, o maior de todos é o double, né? Então o resultado vai ser um double. Se fosse só um short com float, o resultado seria um float. Mas como eu tenho um double aqui na expressão, o resultado final vai ser um double. Se eu for atribuir isso aqui a alguma variável, a variável tem que ser do tipo double, que tem maior precisão, 64 bits. Operadores relacionais. Então, quando eu quero comparar dois valores numéricos e, dependendo do resultado, retornar true ou false, eu preciso usar operadores relacionais. Certo? Também existe um operador especial chamado instance of, que é esse cara aqui. Ele serve para comparar dois objetos, né, para saber se o objeto é uma instância de uma determinada classe. Na verdade, ele compara o objeto com a classe. Né? Para saber se o objeto é a instância daquela classe. Okay? Se a referência, né, é uma instância daquela classe. Se refere a uma instância daquela classe. Beleza. Então, os operadores menor, menor igual, maior, maior igual, né? E o instance. Operadores de igualdade. Então, vão sempre retornar true ou false, né? Então, você pode comparar operadores numéricos, mas também você pode comparar dois objetos. Se eu for comparar operadores numéricos, eles serão promovidos para o mesmo tipo antes da comparação. Certo? Eles precisam ser capazes de serem promovidos para o mesmo tipo. Então, eu não posso comparar um boolean com um int. Ok? Então, ó, igual, igual, se os dois são iguais, vai ser verdadeiro. Exclamação igual, se forem diferentes, né? Não forem iguais. Operadores lógicos. Então, a gente tem o nosso AND, que é o i comercial, no Java. Se os dois forem verdadeiros, né? Os dois lados forem verdadeiros, true. O ou, se um dos dois lados forem verdadeiros, um ou outro for verdadeiro, true. E o exclusivo, se são diferentes, ou seja, um é verdadeiro e o outro é falso, ou um é falso e o outro é verdadeiro. Se os dois forem falsos, ou os dois forem verdadeiros, vai dar falso. Aqui um exemplozinho para a gente ver uma pequena diferença que existe, né, entre o i comercial simples e o i comercial dobrado, né? Em primeiro lugar, o i comercial simples ele também pode ser utilizado, além de comparar duas expressões lógicas, ele pode ser usado para fazer o AND entre binários, números binários. Então, por exemplo, aqui eu tenho um x que está recebendo 101 e o y que recebe 1. Certo? Ok. Quando eu faço o AND desses dois, vai retornar o quê? 1. X AND y vai retornar 1, porque vai ser 1 com 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 1, 1. Então ele vai retornar 1. Ok, se eu fizer essa mesma expressão usando o i dobrado, vai dar erro, porque o i dobrado, né, o AND, ele só serve para operadores relacionais. Ele não vai servir para fazer o AND bit a bit, somente o i comercial simples. Além disso, tem uma segunda diferença, né, que ele chama de short circuit, funcionalidade short circuit. Significa o quê? É uma otimização, né? Por exemplo, o AND. Se o primeiro operador eu já vi que ele é falso, ele automaticamente não avalia a segunda operação e já sai. No i comercial simples, não, ele avalia as duas sempre, certo? Ele sempre avalia os dois lados. No mesmo caso, o ou, se eu tiver pipe, né, os dois pipes aqui, se o primeiro aqui for verdadeiro, ele já nem avalia o segundo, ele já passa logo. Se o primeiro for falso, aí ele vai sim avaliar o segundo para ver se o segundo é verdadeiro ou não. Ok? Então isso ele chama de short circuit. É uma otimização. Então, operadores de atribuição, certo? Então a gente tem um operador de atribuição convencional do Java, que é esse igual aqui, né? Você vai atribuir o lado que está do lado direito para
o lado esquerdo, certo? E você também tem esses operadores de atribuição que eles chamam de compound, né? Onde você faz o incremento e o decremento, ok? Tranquilo, né? Então, se eu tenho x mais igual a 1, ele vai pegar x e vai receber x mais 1. Bom, um detalhe, né? Esses operadores do tipo compound, ele impõe um cast explícito, né? Ou seja, ele automaticamente vai fazer o cast, como aquele caso que a gente viu do char, né? Se eu faço mais igual a 1, ele faz automaticamente o cast e transforma o resultado num caractere, num char. Chegando nas nossas decisões de controle, com if, then, else, né? No caso Java não tem o then, você faz só if, a expressão, abre chaves, se for verdadeiro ele vai entrar nesse corpo aqui do if. Se for falso, ele vai entrar no corpo do senão e executa os comandos do senão, do else. Bom, um detalhe importante aqui, né? Ele vai esperar dentro do if uma expressão que retorne true ou false. Ou seja, se eu passar int x recebe 1 e passar x aqui para dentro, não vai compilar porque ele está esperando um booleano aqui, certo? Uma expressão que retorne true ou false. Da mesma forma, não vai compilar x recebe 5. Isso aqui não retorna nada, né? Nem true, nem false, nem nada. Operador ternário. O operador ternário é um if simplificado que eu faço uma única linha, usando exclamação, interrogação, 2 pontos, certo? Então é como se fosse um atalho, né? É um atalho para um if else. Então, por exemplo, int x recebe. Ele vai fazer o quê? Vai testar se o y é maior que 10. O y é maior que 10? Se for, o x vai receber 2. Se não, x recebe 15. Então, é exatamente o que tem aqui embaixo. Se if y é maior que 10, x recebe 2. Se não, x recebe 15. Bom, um detalhe aqui importante para a prova de certificação. Os tipos têm que ser compatíveis, ou seja, se minha variável aqui é do tipo inteira, minha variável animal é do tipo inteiro, então eu estou esperando que o resultado seja um inteiro. Beleza, y maior que 10 retorna 21, se não retorna um string. Então isso não vai compilar, porque eu não posso atribuir um string para um inteiro. Ok? Tranquilo? E essa expressão, o que é que ela vai gerar para a gente? Eu tenho um y que recebe 1, um z que recebe 1. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Essa constante x aqui vai receber y é maior que 10? Não é, né? O y não é maior que 10. Então o que vai acontecer? Y é menor que 10, eu vou executar esse cara aqui e vou retornar o valor para x. Então o z, que era 1, que é 1, né? Vai para o x e depois eu vou incrementar o z. Certo? Perdão, eu confundi aqui. O y é menor que 10? Sim, o y é menor que 10, ele é 1. Então, na verdade, eu vou avaliar essa expressão aqui, né? Y é menor que 10, então, vou avaliar essa expressão. Então, o x vai receber 1, que é o valor de y, e depois eu vou incrementar o y. Aí o y passa a ser 2. O z, como esse lado não foi executado, ele continua sendo 1. Switch statement, né? O comando switch. Bom, é uma espécie de árvore de decisão de múltiplas folhas, né? Que você vai descendo em cascata e avaliando a primeira expressão que for aceita, ele vai sair executando tudo, né? Então, eu tenho uma expressão aqui, eu testo essa expressão. Caso seja esse valor, execute esses comandos. Caso seja esse valor, execute esses comandos. Caso não seja nenhum, tem um valor default aqui, execute os comandos do default. O detalhe aqui é o seguinte. Se eu não tiver um break aqui, né, a primeira expressão que ele avaliar como verdadeira, se não tiver um break, ele vai sair fazendo tudo que vem depois até encontrar um break. No Java funciona dessa forma. Mas a gente vai mostrar um exemplo. Né? Não significa, se eu não tiver um break aqui, não significa que ele vai executar esses comandos, depois vai saltar e continuar após o switch, não. Se não tiver um break, ele vai continuar. Executar os comandos do case de baixo, executar os comandos default, etc. Ok? Bom, ele suporta esses tipos aqui, ó. Int ou integer, que é o wrapper
a classe wrapper de int, byte, tipo primitivo ou classe byte, short, ou short é a classe, char ou a classe character, né? Também suporta string, também suporta valores de enumerations, enumerações. Ok? Então você pode usar todos esses tipos aqui nos seus suítes. Um detalhe é o seguinte, os valores que vêm aqui no case, vem aqui, ó, eles têm que ser constantes, tem que ser valores constantes, tempo de compilação. Eu não posso incluir variáveis aqui, certo? Tem que ser constante. Eu não aceito. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um int x, beleza? O int pode ser usado? Pode. Né? Ele testa. Se for 1000, no caso aqui é 0, não é 1000, ele vai saltar, né? Se for 0, opa, encontrei o valor 0. Então, ele vai imprimir. E tem um break aqui que vai quebrar e vai sair daqui do switch. Vai continuar após o switch aqui, a execução. Se não tivesse esse break, o que ia acontecer? Ele ia executar esse comando e depois sair. Como nesse caso aqui, ó. O que acontece? Como o cara... Isso aqui é um erro tosco, né? Geralmente o default vem no final. Como o cara colocou o default logo no começo, então isso aqui automaticamente ele entende que é satisfeito, independente do valor de x. Então ele vai imprimir esse cara, vai imprimir esse 0 aqui, e depois, quando ele encontrar o break, ele sai. Certo? Beleza. Mais alguns detalhes aqui. Os tipos, eles precisam ser compatíveis. O tipo que eu usei aqui tem que ser compatível com os tipos que eu estou testando no case. Além disso, esses valores aqui tem que ser constantes, a gente viu, né? Então, ou seja, se eu pego aqui, switch oi é que tipo? String. Certo? Então, aqui eu teria que fazer um teste com string. Esse sudden não é string, ele é do tipo enumeration. Certo? É do tipo enumeração de dias de semana. Ou seja, vai quebrar por incompatibilidade de tipos. Aqui também o 0 vai quebrar pelo mesmo motivo. Oi é um string, 0 é um inteiro. Então, vai quebrar por incompatibilidade de tipos também. Aqui não quebra por quê? Primeiro, team é string, beleza. Além disso, team é final. Final é a palavra reservada para indicar que é constante. Então, é um valor constante em tempo de compilação. Posso usar aqui? Posso. Claro, vai quebrar porque... Embora, claro, seja string, não é constante, é uma variável. Então, eu não posso usar variáveis aqui. Bom, anatomia dos loops, né? Então, a gente vai ver que todo loop geralmente tem um teste condicional, né? Tem os comandos para serem executados. Potencialmente podem ter duração infinita. E quantas iterações vão existir? Então, vai depender até que o teste condicional mude, se torne falso e ele saia do loop, certo? Ou então até que um determinado limite seja alcançado. Então vamos começar pelo loop mais simples, que é o loop while. Opa, passei aqui, pronto. Então ele vai executar no mínimo 0 vezes. Por quê? Porque o while ele primeiro faz o teste condicional aqui. While x maior que 5, né? Então se o x for menor que 5, nesse exemplo que eu falei, ele nem vai entrar, então ele vai ser executado 0 vezes. Ok? Ele pode ser um comando único, ou você pode ter múltiplos comandos dentro de um body. Esse abre e fecha chaves ele só é obrigatório se você tiver múltiplos comandos, né? Se você tiver um único comando, você não precisa colocar chaves. Ok? E o loop infinito seria while true. Se eu fizer while true, é um loop infinito. Sempre está valendo como verdadeiro. Então, nunca vai sair. Ok? O do while é um pouco diferente do while porque ele executa pelo menos uma vez. Ou seja, ele entra, executa todos os comandos primeiro, depois ele faz o teste. Certo? Ok? Então, pelo menos uma vez ele é executado. Se o teste for verdadeiro, ele retorna e executa de novo. Quando for falso, ele sai. Então, está aqui o exemplo do nosso while e do nosso do while, né? X recebe 0, enquanto x igual a 1, x mais mais. X é igual a 1? Não. Então, ele não executa nenhuma vez, vai imprimir 0. Aí, do x mais mais. Então, o x já é incrementado para 1. Então, de 0 ele passa a ser 1. While false, ele vai sair. X vai imprimir 1 aqui.
For, né? Um dos loops mais utilizados no Java. Então, ele pode ser executado nenhuma vez ou várias vezes, porque ele também tem um teste, né? E o teste, você tem uma inicialização, depois você tem o teste, e aí você tem a execução dos comandos. Por isso que ele pode ser executado 0 vezes. Se falhar no teste, no primeiro teste ele falhar, ele já sai. Certo? Então é como o while, ele pode ser executado 0 vezes. Aí após a execução dos comandos, ele tem um step, que é um incremento que ele faz da variável. Então, por exemplo, ele pega um x, inicializa com 0, faz o teste enquanto x for menor ou igual a 10, executa todos os comandos, e depois no final ele incrementa o x mais mais. Certo? Então esse step ele é executado após a execução dos comandos. Isso aqui é importante saber. A inicialização é feita uma vez, o teste, aí depois eu entro nesse ciclo. O testo, executa os comandos, faço o step. Testo, executa os comandos, faço o step. Então está aqui a sequência, né? Inicializo, testo, faço o step. Ok? Esse step vem após a execução dos comandos. Então, um exemplo de loop infinito. Eu não sou obrigado a colocar nenhuma das 3 estruturas, nem a inicialização, nem o teste e nem o step. Certo? Então, se eu não colocar nenhuma, o que é isso? É um loop infinito. Ele vai ficar rodando isso aqui, imprimindo, até eu estourar a memória. Bom, eu posso também só inicializar, não fazer nenhum teste e incrementar aqui, fazer o step aqui. E aí aqui dentro ele faz o teste. Quando chegar no valor de 10, você faz o break. E aí sai imprimindo o i. Posso também usar mais de uma variável, certo? Desde que eu defina o mesmo tipo para elas. Então, eu posso usar i e j, ambas inteiras. Posso no teste testar o valor das duas. E posso também no step incrementar as duas. Então, ele inicializa e recebe 0, j recebe 4. E ele já testa. O i é menor que 5 e o j é maior que 0, ou é igual a 0? É. Então ele faz esse comando aqui, impressão. Aí ele imprime esse cara aqui, 0 e 4. Aí, beleza. Depois ele vai para o step. Aí o i passou a ser o quê? 1, né? E o 4 passou a ser 3. E aí ele imprime de novo. Faz o teste, né? Então o i ainda é menor que 5, o j ainda é maior que 0, maior ou igual a 0. E aí ele vai imprimindo. Até que o i se torna 5, o j se torna menos 1, e aí ele não entra mais, sai do loop. Olha o detalhe. Por que isso aqui não compila? Porque eu já defini uma variável i lá fora. Eu não posso usar o mesmo i aqui de novo, porque aqui ele está criando a variável i. Certo? Ele está declarando essa variável aqui dentro. Nessa inicialização, ele já está declarando, né, e inicializando a variável. Então, se eu já criei ela lá fora, eu não posso criar de novo aqui com o mesmo nome. Outro detalhe importante. Eu não posso usar tipos diferentes. Então, eu não posso usar j como long e i como int. Eles têm que ser o mesmo tipo. E eu não repito, né? Eu coloco o nome do tipo só aqui no começo. Certo? Além disso, por que esse system.out.print i não compila, né? Porque, uma vez que eu defini o i dentro de um for, o escopo dele é até o final do for. Ou seja, terminou o for, esse i não existe mais. Então eu não posso utilizá-lo aqui. For each. For each é um tipo de loop bem utilitário, né? O pessoal usa bastante para escrever um loop mais clean, né? Com menos código. Então geralmente você vai usar para quê? Para arrays e para coleções de objetos, certo? Ele facilita muito a vida da gente porque ele faz o cast implícito. Ou seja, o que ele faz aqui? For string arg de args. Args é o array lá do método main, certo? Então ele vai percorrer cada elemento desse array, vai atribuir o elemento atual à variável arg, fazendo a conversão, né, de cast de objeto para string, e aí ele vai imprimir aqui, ó. Então cada parâmetro que eu passar, ele vai imprimir, certo? Veja como é bem simples. Eu só defino a minha variável e digo essa variável vai percorrer os elementos desse array aqui. E aí aqui dentro do bloco do for eu posso utilizar a minha variável.
Então, um outro for each aqui de exemplo. Eu tenho esse array de strings aqui, né, de nomes. Aí eu percorro nome a nome e saio imprimindo os nomes que estão no meu array. Certo? Aqui, o que ele vai fazer aqui embaixo? Né? Ele vai pegar esse meu array de names, vai converter para um array list. Então, existe esse método utilitário, arrays.aslist, onde eu converto o meu array de nomes para uma lista. E aí eu posso percorrer também esse names list, que é uma lista de strings. Só para mostrar para vocês que pode ser feito dessa forma também o for each. Certo? Pronto. Aqui por que não compila, né? Porque string não é uma coleção e nem é um array. Então eu não posso fazer esse tipo de coisa. E aqui porque não compila? Porque o meu array list, né, o meu names list, ele é uma lista de strings, ele não é uma lista de inteiros. Então eu não posso atribuir a uma variável int. Um pouco de comparação, né? O while e o for eles executam 0 ou várias vezes. O do while vai executar pelo menos uma vez. Certo? Ok? Ele chama também de flag condition, aquela condição de saída do loop. O uso de for para stepwise, para fazer o incremento, né, que você vai passo a passo, ele é muito usado para isso e para interações que você faz contagem, baseado em contagem. Certo? O for each vai ser usado para arrays e para listas. Okay? Para a gente concluir a parte do continue e do break, né? O comando break ele vai fazer com que você forçar a saída do loop corrente onde está sendo executado, certo? Onde o fluxo está sendo executado. Então ele vai transferir para o próximo comando após o loop, né, a execução, certo? Então, por exemplo, também é usado no switch, né, para passar os cases subsequentes. Então, por exemplo, a gente tem um for aqui, se o argumento for igual a stop, ele tem um break. Certo? O que esse break vai fazer? Vai fazer com que você saia, a execução vai sair de dentro do for e vai continuar aqui após o for. Ok? O continue, ele vai sair também de dentro do for, mas ele não vai para o final após o for, ele vai voltar para a próxima iteração do for. Então, ou seja, se eu tiver aqui um argumento chamado deng, em vez de ele passar para cá, ele vai voltar e vai pegar o próximo argumento. Certo? É o continue. Também é possível a gente utilizar o que eles chamam de labels, certo? Onde você vai transferir o fluxo para onde o label está apontando. Ok? Então, o label ele pode sair para fora do for e ser antes do for. Por exemplo, aqui eu tenho um continue up to 10. Então, se chegou no valor de 11, ou seja, ultrapassou 10, volte para cá. Então, ele traz o fluxo para o label que você indicou. Então, por exemplo, se eu tiver dois fors, né, e eu tiver um break convencional, tem um for dentro de outro for. Se eu tiver um break convencional, o que vai acontecer? Ele vai sair do for que ele está dentro, ou seja, desse for aqui. Mas se esse meu break apontar para um label, ele vai para o for que o meu label está apontando. Ou seja, se eu der quer dizer, ele vai sair do for que o meu label está apontando. Ou seja, se eu der um break parent loop, ele vai sair desse for mais externo e não desse. Então ele vai para o comando após o for mais externo, porque eu usei o label. Certo? Da mesma forma o continue. Eu não quero continuar nesse for, mas eu quero dar um continue para o for mais externo. Então eu crio um label e uso continue e dou o nome do label. Ele vai continuar no for mais externo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula eu vou comentar com vocês as questões desse capítulo e dar as respostas e passar para vocês também a lista as questões que vão estar na lista desse capítulo 2, né, desse capítulo atual. Então, um grande abraço e até a próxima.